Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo você encontra as informações sobre gravação privada, que é aquela gravação que eu vou analisar o seu detalhe, a sua história com as particularidades que lhe são próprias e não tem fila de espera. Você não vai ficar esperando essa fila, de e-mails aqui do YouTube. Tem também informação sobre treinamento emocional, tem também informação sobre os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, tudo bem? Tudo. Adoro o seu canal, já acompanho ele há anos. Por favor, eu gostaria de pedir um conselho para eu levar para a vida. Seria muito importante para mim. Minha história de vida é bem complexa, mas vou resumir para você tentar me ajudar. Eu sou muito reservada com minhas particularidades e tenho um bloqueio em falar a respeito disso. Então eu tenho dificuldade em me relacionar. Boa parte do motivo de eu estar solteira é culpa minha por não saber como agir quando estou gostando de alguém. Então acabo que ficando meio que na defensiva, como já deve ter percebido algumas vezes. Eu nem sei se a pessoa vai compreender meu problema ou não, que antes mesmo de eu saber uma resposta, a rejeito por medo de ter que expor um problema tão íntimo e de ser rejeitada por isso e sofrer. Tá. Tem tanto medo de revelar o problema que acaba então percebendo que quando de repente pode ficar sério, eu caio fora, já rejeito a pessoa antes que a coisa fique séria, É uma longa história de vergonha e confidência, por muitas razões para mim. Por esse motivo eu sempre guardei e guardo comigo e com minha família só. Até hoje só me abri assim com o meu ex-namorado, pois foi necessário. Meu primeiro relacionamento foi aos meus 16 aos 19 anos. Resumindo um pouco a história, eu conheci ele na internet, fizemos uma amizade, até que marcamos de sair. A gente se conheceu e tudo mais. E começamos a namorar. Conheci a família dele e ele a minha. Eu passava todos os finais de semana lá na casa dele. Construí uma relação muito boa com os pais dele, foi bem bacana. E ele foi meu primeiro homem em tudo. Eu nunca tinha antes ficado com ninguém. Acredite se quiser, nem beijado na boca. A gente não tinha relações nos primeiros meses, porque além de que eu era totalmente inexperiente, eu era virgem. Então nessa parte ele foi super compreensivo, que foi que fez o relacionamento ir adiante. Mas lógico, eu tentava pelo menos segurar a relação fazendo oral nele. Nossa! Enfim, não é o que interessa nessa nossa conversa, mas eu sou sincera. Mas foi só após uns 6 meses que a gente já estava namorando que eu decidi contar sobre meu problema. Porque além dele me cobrar um pouco, eu sentia desejos e também estava ficando aflita de guardar aquilo comigo. Então, aqui não dá para entender, eu precisava me abrir com ele porque nosso relacionamento já estava consolidado. Contei para ele daí o meu problema. Ele ficou muito chateado por eu não ter confiado nele antes e ter me aberto. Mas ele acabou compreendendo o meu lado e já me amava muito. Enfim, conversamos muito sobre e ele entendeu e continuamos seguindo nosso relacionamento. E, consequentemente, depois disso, passei a ter relações sexuais. Não que essa minha história com meu ex seja do seu interesse, mas estou te contando minha experiência para que me entenda melhor. Então, o que eu estou querendo te dizer é que por conta da imaturidade e inexperiência que eu tinha, por ser o primeiro namorado e porque eu era muito nova, foi um outro tipo de postura da que eu tenho hoje em dia, porque me serviu de lição, mesmo que era um outro contexto, mas de que a gente não deve começar um relacionamento sem ser 100% honesto com a pessoa. Mas então, a minha história de vida começa que eu nasci prematura com 22 semanas. Fiquei mais de 1 mês na UTI, na incubadora, pois corria sérios riscos de não sobreviver. Só que essa não foi a parte pior.
pois eu nasci com um problema de genitália ambígua. É uma mutação genética, onde ocorre uma anomalia física dos genitais externos. É uma doença muito rara. Ela ocorre quando há algum problema na gravidez que interrompe ou interfere no desenvolvimento dos órgãos sexuais do feto. Aí o órgão do bebê não é formado corretamente, então não se caracteriza como feminino ou masculino. Ou até mesmo o genital externo não corresponde aos órgãos internos do bebê. Aí, logo que a criança nasce, é feita uma batalha de exames, inclusive o exame cariotipo, para poder ver o cromossomos, que é o sexo do bebê, e poder registrar. Foi feito esse procedimento e o médico meu deu o diagnóstico à minha mãe de que eu era mulher. Então eu quero ressaltar aqui que eu sou uma mulher geneticamente, biologicamente normal. Eu nasci mulher, tenho cromossomos XX de uma mulher, o ovário de uma mulher e registrada como qualquer outra. Mas a genitália externa parece do sexo oposto. Parece. Né? Vai ser impossível eu imaginar, até porque você disse que você teve relação sexual com ele, né? Então eu imagino que também haja a vagina, né? Se você teve relação sexual com ele, mas talvez seja o quê? É o hermafrodita? Então o sexo parece o pênis, ainda que seja meio atrofiado, mas ele tá ali do lado, enfim. Não dá pra gente imaginar, né, gente? Não tem como eu imaginar como que seja. Então, talvez eu esteja falando a maior besteira do mundo aqui. Então, peço desculpas aos especialistas que de repente estão assistindo. Nossa, como que o André fala uma burrada dessa? Gente, eu não, né? Por ser um caso extremamente raro, como ela mesma está dizendo aqui, eu não faço nem ideia como seja, né? Então, isso justifica um pouco aí da minha burrada, então, né? Então, devido a esse meu problema na formação da gestação, que fica na região íntima apenas, mas possuo órgãos internos femininos normal, e que fique claro que sou uma mulher bem resolvida, e não tem nada a ver com orientações sexuais, homossexualidades, etc. Portanto, genitália ambígua não é o mesmo que transexualismo, que é um homem geneticamente cromossomos XY que faz uma operação para virar mulher. Porém, eles permanecem XY, por mais que façam, eles são geneticamente homens. Então, não tem absolutamente nada a ver com o meu caso, ok? Nossa, minha querida, por que todo esse medo? Né? Eu sou uma mulher totalmente resolvida. Mas mas você não é resolvida com essa questão, né? Você tem um medo que a gente pense... Tudo bem, minha querida, eu não sou especialista, não entendo nada da parte aí de, né, fico imaginando como que é a genitália, se tem os dois, entende? Mas não tem dificuldade de entender que você é mulher, certo? Tem os órgãos internos de mulher, não sei o quê, é só uma má formação na genitália. Então, sabe, talvez você não tenha essa questão resolvida dentro de você. André, porque não é fácil. Eu imagino, né? Deve ficar com aquela coisa, tipo, nossa, poxa vida, eu tô gostando da pessoa, mas e se a pessoa me rejeitar? Então fica isso, mas você tem que trabalhar essa questão dentro de você de tal modo que isso se torne uma coisa que seja para você, seja uma coisa tranquila, né? Porque aqui me pareceu muito assim, tipo, nossa, que fique muito claro, hein? Ok, eu não tenho nada a ver com o meu caso, ok. Então, sabe, nossa, super na defensiva. Super, não é? Com 4 pedras na mão. E quando a gente fica na defensiva desse jeito, às vezes a gente não consegue estabelecer a comunicação com o outro. Então, por isso que tem muita dificuldade, né, de eu me relacionar, de eu me envolver com alguém. Eu tenho dificuldade de trabalhar essa questão dentro de mim, principalmente. Porque eu já fico pensando que os outros não vão me aceitar. Igual você já veio pensando que eu não ia te entender. Que eu ia achar que você é homossexual, e não tem nada a ver. Então, você está vendo o que é o autopreconceito?
O autopreconceito é uma coisa que muita gente carrega. Aliás, estou aproveitando aqui, vocês sabem que eu aproveito as histórias para fazer reflexões. Eu gostaria que você, que está aí me assistindo, que você pensasse se você, em alguma situação, você acaba desenvolvendo o autopreconceito. Vou te dar um exemplo do que é o autopreconceito. Então, se eu, André, não tivesse a minha sexualidade resolvida, certo? Se eu fosse, de repente, aí um gay que não está resolvido ainda com isso, fica incomodado com algumas coisas. Então, vamos supor, eu chego num local, né? Tem 3 amigos ali, 3 conhecidos meus e um outro rapaz que eu não conheço. Aí eu chego, cumprimento geral, todo mundo, tipo, oi, não sei o quê, e o rapaz não me cumprimenta. Esse rapaz que eu não conheço, ele não me cumprimenta. E aí eu já, pum, ele não me cumprimentou porque acha que eu sou viado. Preconceituoso. Quando, na verdade, talvez tenha acontecido várias coisas. Primeiro, ou o rapaz nem deu muita bola, eu não conheço ele, ele chegou, cumprimentou os outros, eu não o conheço, eu fico na minha. Não tem nada a ver com sexualidade. Isso ele faria comigo, com qualquer outra pessoa. Às vezes o rapaz é tímido, então não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, tá? Ou às vezes o rapaz me conhece de vista e realmente não vai com a minha cara e não tem nada a ver com a sexualidade. Tem a ver que ele não vai com a minha cara mesmo e ele, cagou pra mim, não quis cumprimentar. E não tem nada a ver com a sexualidade. Só que na minha concepção, se eu não for uma pessoa resolvida, eu já desenvolvo o autopreconceito. Eu já imagino que a pessoa agiu de tal jeito por causa disso. Então, quando a gente desenvolve o autopreconceito, a gente tende a julgar todo mundo sempre a partir disso. E a gente reduz a nossa vida a isso, como se nós fôssemos apenas isso. Então, todo mundo vai me olhar só a partir disso. E às vezes, então, a gente não se permite viver determinadas coisas ou já pega ranço de determinadas pessoas, porque a gente já imagina que a pessoa está fazendo isso em relação a nós. Então, tome cuidado em relação ao autopreconceito. Meu pensamento sempre foi de que parecia que a natureza me pregou uma peça cruel. Entre todas as coisas horríveis que podiam acontecer comigo, por que fui nascer assim? Meu anjo, esse é o tipo de pergunta que não vai nos levar a nada. Não leva. Né? Eu, na minha adolescência, também me perguntava, por que eu não nasci... Na época eu falava homem, né? Por que eu não nasci homem? Porque não tinha entendimento, né? Era pré-adolescente ainda. Então a gente falava homem como se, na verdade, eu não fosse homem, né? O fato de ser gay é como se você não fosse considerado homem. Então, por que eu não nasci homem? Por que eu não nasci gostando de mulher? Por quê? Porque é fogo. Eu ia falar outra palavra, mas é fogo você lidar com essa situação. Você se sente um peixe fora d'água. Então, não é fácil. Assim como existem muitas outras situações, né? Então, não é só essa relação de homossexualidade ou de pessoa que tem essa genitália ambígua. Então, tem muitas outras situações em que a gente fica se questionando. E se você parar para pensar, esse é o tipo de questionamento que não vai nos levar a nada. Nós não vamos chegar numa resposta, não vai. É o tipo de questionamento que só vai nos desgastar, não é? A gente só vai ficar desgastado com isso, a gente vai gastar energia nesse tipo de coisa. A tendência, quando a gente desenvolve esse tipo de questionamento, é a gente se vitimizar. Então a gente se vitimiza, se coloca para baixo. Então, quer dizer, é o tipo de questionamento que não nos auxilia em quase nada. Com uns 5 anos, mais ou menos, teve um incidente comigo. Por um descuido dos meus avós, eu peguei uma faca e me perfurei. Foi um corte profundo, tive que ser internada às pressas para a mesa de cirurgia. Tive uma infância muito solitária e sofrida, cresci com um problema de autoestima em relação ao meu corpo. Hoje que estou adulta, posso futuramente reparar isso, realizando a cirurgia de normalização. Então que bom, né? Porque do jeito que você fala aqui, parece que não tem jeito, né? Tá vendo? Então, se existe a possibilidade de uma cirurgia, ótimo. Estou aguardando pelo desenvolvimento total do meu corpo, se desenvolver completamente para efetivar essa cirurgia reparadora futuramente.
E também a questão do preço. É muito, muito cara e preciso juntar todo esse dinheiro. Até tem como fazer pelo SUS, porque eles são obrigados a conceder esse tipo de cirurgia nesses casos. Mas a fila de espera, como todos nós sabemos, é longa. Muito antigamente, a correção poderia ser optada logo quando bebê, mas não é aconselhável devido a esse tempo de desenvolvimento, podendo causar problemas futuros. Então, gostaria de saber sua opinião, seu conselho. Qual postura devo ter diante disso? Se eu devo contar desse meu problema antes de aceitar a conhecer algum cara ou se eu devo contar após conhecer? Muito obrigada, desde já, beijos. Olha, minha querida, primeiro eu acho que você tem que trabalhar essa questão dentro de você. Talvez, né, da época que você me mandou o e-mail, talvez você já até tenha feito essa cirurgia. Se fez, eu espero que tenha dado tudo certo, né? Então, ou seja, aí é que tá. Aí você vai fazer a cirurgia. Só que aí tem que espantar os fantasmas do passado. Tem isso também. Então, quer dizer, eu faço a cirurgia, só que depois eu trago, né, a bagagem emocional dessa época. Então, me sentindo sempre assim, rejeitada. Então, precisa tomar cuidado porque cirurgicamente eu conserto uma coisa. Agora, eu tenho que consertar o meu emocional também. Então, por isso que eu aconselho que, se não fez a cirurgia ainda, que eu comece já a trabalhar esse meu emocional. Por exemplo, no meu caso, né, não existe cirurgia, não existe remédio, não é doença. Então, né, você ser gay, apesar de ter gente ainda hoje que trata isso desse jeito. Então, quer dizer, já pensou se eu fosse esperar uma cirurgia para eu me sentir bem comigo mesmo? Né? No meu caso, por exemplo. Então, no seu caso, existe isso, existe a cirurgia. Agora, eu acho muito complicado eu falar para você, não, minha querida, conte quando você estiver conhecendo. Não, conte depois que você conheceu. Sabe por quê? É muito complicado. Porque cada caso é um caso. Você que tem que analisar a pessoa. Num primeiro momento, eu considero um pouco meio precipitado. Assim que eu conheço a pessoa, eu já contar para ela. Por quê? Porque pode ser uma pessoa que eu tô conhecendo agora e que não vai querer nada sério. Tipo, sabe aquelas pessoas que a gente conhece e que não passa de um bate-papo no WhatsApp, só serviu para aumentar a nossa lista de contatos? Então, cara, eu conheço alguém hoje, começo a bater papo com ele hoje. Talvez amanhã eu nem vou falar mais com ele, essa pessoa vai sumir da minha vida. Então eu comecei a conversar com ele hoje. E vou contar isso para ele? Então, quer dizer, amanhã ele vai sair falando para os outros, sabe? Por quê? Porque não criou um vínculo comigo. Então ele não vai ter respeito pela minha particularidade, pela minha história. Ele vai sair contando para os outros. Então pode virar uma situação chata. Então, eu só acho complicado falar já que conhece alguém por conta disso. Né? Porque pode ser um babaca de um escroto aí que eu acabei de conhecer, eu já vou e conto, né? Essa coisa tão íntima minha que é... Então, eu acho complicado. Eu só diria o seguinte, né? Fica esperta em relação a isso. Eu acho que precisa pelo menos de um pouco mais, de uma... sabe, uma solidez maior para eu poder, de repente, pensar, né, em me abrir, falar para a pessoa, tal. Eu preciso de algo mais sólido. Então, né, mas meu anjo, né, desejo muita felicidade, que você se encontre, que você trabalhe essas questões dentro de você, né, gente, olha só, são questões que, tá vendo, a pessoa traz desde criança. E se elas não forem resolvidas, se a gente não resolve essas questões dentro de nós, você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa carente, uma pessoa com aquela sensação de vazio, que nunca está em paz consigo mesmo. Então isso pode acontecer nesse tipo de situação e em muitas outras, né? Muitas outras situações que acontecem na infância e que aí as pessoas vêm trazendo esses fantasmas, vêm carregando. Né? Uma pessoa que foi gordinha pode trazer esse tipo de situação. Sofreu muito bullying, muita coisa, né? quando era gordinha. Depois, ou fez bariátrica, ou realmente, né, na fase da adolescência, houve o processo hormonal, né, o metabolismo mudou, e a pessoa também teve uma reeducação alimentar, então, tipo, ficou com puta de um corpão.
Antes era gordinho, ficou com corpão, mas ainda fica com as sequelas. Veja bem, não tem problema você ser gordo, desde que você esteja bem com isso. Agora, o problema são essas pessoas que eram gordinhas e sempre se reduziram por conta disso. E depois elas deixam de ser gordas, mas elas continuam com esses fantasmas dentro de si. Certo? Eu já fiz gravação privada para uma pessoa exatamente desse jeito. Que era gordinho, fez o procedimento, ficou com super corpão, mas ficou inseguro por conta dos fantasmas do passado. Então, gente, independente, você pode ser, sabe, o corpo mais padrão da face da Terra. Não significa que você não tenha fantasmas passados. Não significa que não tenha acontecido determinadas coisas que tenham te afetado e você ainda traz esses fantasmas passados. O importante é a gente identificar e trabalhar. Se a gente não conseguir trabalhar sozinho, levantando, fazendo as questões, sabe, entendendo por que eu vou permanecer com esse tipo de situação dentro de mim, por que esse tipo de situação me afeta, de que forma me afeta, como que me afeta, por que me afeta, aí eu preciso procurar ajuda profissional para eu poder tentar começar a colocar as coisas em ordem, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.